Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai começar a ver as partes constituintes do sistema de abastecimento de água e vamos começar a ver também o dimensionamento de algumas vazões do sistema. Pessoal, a gente viu lá na primeira aula que o saneamento básico é composto pelo sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais e o sistema de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. A partir de agora, a gente vai ver ao longo da disciplina um pouco mais detalhado sobre esses componentes do saneamento básico, iniciando na aula de hoje com o sistema de abastecimento de água. E a primeira coisa que eu queria ver aqui com vocês discutir é sobre a importância de um sistema de abastecimento de água. Então, a importância de se ter um sistema de abastecimento de água é porque é necessário garantir que a população ela tenha acesso à água de boa qualidade, em quantidade suficiente, com pressão adequada e também no sistema contínuo. O que isso significa? A gente já viu anteriormente padrões de qualidade da água e dentre esses padrões estão o padrão de potabilidade. Então, para a água ser fornecida para consumo humano direto, é necessário adequá-la, né, garantir que a qualidade seja adequada para o uso humano, então tornar a água potável de boa qualidade. E aí você também deve garantir que a água ela seja fornecida em quantidade suficiente para os diversos usos, baseado no consumo de água pela população. Além disso, garantir que a água chegue às nossas torneiras com pressão suficiente, né, para os pontos de consumo. E também que a água seja fornecida no sistema com continuidade, ou seja, que a gente não tenha situações de rodízio ou de colapso no total do sistema. Então, a minha rede de distribuição de água, no final, ela deve garantir esses 4 fatores, certo? E outra questão importante é que esses fatores eles devem ser fornecidos, devem ser ofertados, melhor dizendo, para todos, para garantir a universalização do acesso aos serviços de saneamento, incluindo o sistema de abastecimento de água. Então, eu preciso fazer com que a água chegue para todos em boa qualidade, com quantidade suficiente, pressão adequada e no sistema contínuo. A literatura mostra que a gente pode ter algumas categorias diferentes do sistema de abastecimento de água. O primeiro deles seria o caso de termos soluções individuais. Nesse caso, a gente teria uma residência em que essa residência usufrui água de um poço individual, por exemplo, e não há rede de distribuição. Geralmente isso acontece, né, em fazendas ou em locais mais afastados de zonas urbanas ou de comunidades rurais, em que eu tenho uma residência, ela vai ter, por exemplo, um poço, e desse poço a água é captada e passa pelo processo de desinfecção e é consumida em um ponto de utilização numa residência única. Eu também posso ter um sistema que seriam soluções alternativas, coletivas de abastecimento de água. Primeiro caso, sem rede, por exemplo, quando eu tenho um chafariz comunitário, em que geralmente é uma caixa d'água, por exemplo, um carro-pipa abastece esse ponto, esse chafariz, e as pessoas, né, das residências ali do entorno vão coletar água, pegar a água desse chafariz, desse ponto, dessa caixa d'água, né, com vários tambores, vários latões de água levam a água até a sua casa. E aí, nesse caso, eu também não tenho redistribuição de água. Eu posso ter outra solução alternativa, com existência de rede agora, porém uma solução ainda um pouco restrita, o exemplo de condomínio. Em condomínios, em alguns aqui da região metropolitana, a gente tem a água, né, captada por algum poço, e nesse poço a água é tratada, passa pelo processo de desinfecção e é distribuída dentro daquela área do condomínio fechado. É coletivo, tem rede, mas ele não é um sistema público, certo? É um sistema mais privado, particular, de um condomínio fechado. E aí o sistema convencional, certo, abastecimento de água, é aquele sistema público que tem a rede de distribuição de água para uma cidade, né, grande ou pequena, e essa água é distribuída coletivamente para todo mundo. Então, eu tenho um sistema mais abrangente, público, em que as pessoas têm acesso à água coletada de algum manancial. Então, o sistema ele pode variar um pouco de uma região para outra, mas as partes constituintes geralmente vão ser essas. Eu vou ter um manancial, certo? Seja um manancial, aqui é o exemplo do manancial superficial de um rio. Nesse manancial, a gente vai fazer a captação da água. Essa captação pode ou não passar
por uma estação elevatória, né, que seria a água bruta anterior ao tratamento. E para a água chegar até a estação de tratamento, a água passa por uma adutora. Então, a adutora faz o transporte da água aqui dos sistemas de captação elevatória até chegar ao tratamento da água. Após ser tratada, a água vai passar por uma adutora de água tratada agora, para ser conduzida até um reservatório. Desse reservatório, a água ser encaminhada para a redistribuição e da rede vai chegar às nossas casas. Essa configuração aqui desse exemplo vai variar bastante de região para região. Por exemplo, eu posso ter uma estação elevatória de água tratada aqui nesse percurso, ou às vezes, né, ter mais de uma estação elevatória, tanto de água bruta quanto de água tratada, mas em geral eu vou ter um manancial, a captação de água desse manancial, as adutoras, estações de tratamento, reservatório, redistribuição de água, e as elevatórias dependendo da topografia da região. Então, nesse sentido, como é que eu vou conceber um sistema de abastecimento de água? Vocês, futuramente formados como engenheiros ambientais e civis, vão precisar conceber um sistema de abastecimento de água, algum projeto de alguma cidade. O que é que vocês vão precisar fazer? Então, vocês vão conceber esse sistema dizendo ali, né, qual é o parâmetro, quais são as definições suficientes para conseguir determinar e caracterizar o sistema a ser projetado. Então, vocês vão ver inicialmente as normas que são aplicadas a esse sistema de abastecimento de água. Eu coloquei já lá no Drive, né? Essas normas aqui, algumas delas que eu tenho disponível, que vocês podem acessar futuramente como curiosidade mesmo, se vocês vierem, por exemplo, a realmente precisar na sua vida profissional de construir um sistema de abastecimento de água, quais são as normas aplicadas. E aí, para cada etapa, para cada parte do sistema, a gente vai ter uma norma. Então, desde aqui a parte de concepção, de maneira mais geral, se for água subterrânea, projeto para o poço, se for água superficial, a captação de água de superfície, sistemas aqui das estações elevatórias, de adutoras, estações de tratamento, reservação e, por final, a redistribuição de água. Pode ter ainda outras normas, mas essas são as mais gerais. E nessa concepção, a partir da definição de qual é o manancial que a gente pode utilizar, se é um manancial superficial ou subterrâneo, a gente vai conseguir direcionar, né, fazer a diretriz do sistema com base nesse manancial. Além disso, em relação à topografia da área, então, né, vai ser necessário estação elevatória, e quantas estações elevatórias vão ser necessárias, dependendo aqui da topografia, e o consumo de água associado com a população a ser atendida por esse sistema. Tanto em relação à população a ser projetada, né, futura, que vai consumir água desse sistema, quanto também os hábitos da população em relação à quantidade de água que ela consome. E aí, com esses três fatores aqui principais, eu consigo chegar ao resultado de uma concepção do sistema de abastecimento de água. Aquele exemplo que eu mostrei anteriormente, né, que vocês viram da captação, aqui estação elevatória de água bruta, adutora de água bruta, a ETA, a adutora de água tratada, a reservatório e a rede. Então, a gente tem aqui, né, a parte em planta e em perfil, vocês conseguem ver que a ETA, a partir da ETA que está no local mais elevado da topografia, e a água segue aqui por gravidade, então não é necessário ter outra estação elevatória aqui nesse percurso. Mas se eu tivesse, por exemplo, que a cidade fosse mais alta do que o sistema aqui de produção de água, a partir da captação, eu precisaria necessariamente ter outra estação elevatória aqui, ou mais de uma, para fazer com que a água chegue às nossas casas. Então, resumindo, a gente vai ter uma primeira etapa em que é necessário se fazer o estudo de alternativas. Essas alternativas, como eu falei, vai depender dos mananciais, da topografia da região e de outros fatores financeiros, ambientais e sociais, por exemplo. E a partir dessas alternativas, a gente vai precisar calcular ou determinar o consumo de água da população e também qual é a projeção populacional estimada para que essa população ela seja atendida quando ela começar a crescer, quando a cidade começar a crescer e aumentar a população continue tendo o acesso ao serviço de abastecimento de água.